Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Nós vamos agora para o nosso curso de Filosofia Clínica. Já vou aqui para o compartilhamento de tela, para que assim a gente possa ganhar tempo. Estamos explicando aqui a teoria psicanalítica, e essa teoria psicanalítica é para que você possa se analisar. E para se analisar, você precisa ter conhecimento da teoria da psicanálise ou teoria psicanalítica. Nós estamos trabalhando a primeira tópica de Sigmund Freud. Na primeira tópica, ele diz que nós temos uma divisão entre o inconsciente e o consciente. Inconsciente para baixo, consciente para cima. Entre o consciente e o inconsciente, nós temos o pré-consciente no meio. Esse pré-consciente é o que faz a gangorra, permitindo o acesso do inconsciente ao consciente ou cancelando esse acesso. Isso é chamado de primeira tópica. Na segunda tópica, existe mais uma subdivisão dentro do inconsciente. E essa subdivisão é o que a gente chama de, a psicanálise chama de ego, superego e id. Se você me acompanhar aqui no que nós estávamos mostrando na aula passada, você vai lembrar que nós apresentamos o conceito de id. Veja que ele está submerso aqui nesse bloco de iceberg. O id está lá no inconsciente. E esse id é que pulsiona você a tomar muitas decisões e muitas atitudes ilógicas, irracionais e considerados até assim inconscientes. Isso aí está explicado na aula passada, não vou ampliar mais. E depois eu expliquei o conceito de ego. Veja só que o bloco de iceberg está com uma parte submersa e uma parte está emersa. Esta parte que está emersa é a consciência. A que está submersa é o inconsciente, e é ali que está o que eu acabei de falar para vocês, que é o pré-consciente, ele fazendo esse movimento de abertura ou bloqueio. O que faltou a gente explicar é o conceito de superego. O conceito de superego, ele vai se apresentar para nós como sendo o grande juiz de todas as coisas. O superego tem a função de ser o super, é aquele que ele não é o ego, ele não está dividido. O superego é o grande bloqueio para o id mesmo. É o que segura a barra. O que significa? Em termos práticos, significa que você tem um inconsciente. O teu inconsciente ele é habitado pelos seus maiores temores, aquilo que está bloqueado é o seu instinto, é a sua animalidade, é a sua pusilanimidade, e esse seu inconsciente, ele está pulsando, ou está pulsionando, e ele, lá no inconsciente, ele é impulsionado pela libido. Esse olho que eu estou mostrando para vocês aqui na imagem, ele representa a libido de cada um de nós. Todo mundo é uma libido ambulante, é uma libido em expansão. Veja só como que o olho cresce. A libido quer maior espaço para que ela possa se existencializar. E aqui eu ilustrei para você que o ego está sempre dividido. Controla ou se descontrola? Se expande ou se reprime? O ego, ele vai usar máscaras sociais para mostrar que o mundo é harmônico, que o mundo tem jeito, que as pessoas não são tão ruins assim. É o que está sendo ultimamente chamado de politicamente correto. Quer dizer, o aquário está uma beleza. Só que enquanto está uma beleza aqui no aquário, aparentemente, lá no interior de cada ser humano está o id pulsionando, latejando, impulsionando, libidinoso, quer dizer, está chamando a atenção. E lá dentro do inconsciente de cada um de nós está esta cena harmônica, quer dizer, o ego, lá dentro do inconsciente de cada um de nós, existe uma disputa por espaço,
quer dizer, o ego está em contrariedade consigo mesmo. E a libido é ela que é a responsável por tudo isso. Nós vamos falar bastante sobre a libido nesse nosso curso de filosofia clínica. Estamos no módulo de número 4, estou gostando bastante. Se você tiver paciência e necessidade, acesse as playlists Filosofia Clínica 1, 2 e 3. Mais ainda, torne-se membro do nosso canal. Mais ainda, inscreva-se em nosso curso, porque nós estamos aqui recebendo muito conteúdo, justamente para que a nossa existencialidade possa ser psicanalizada ou analisada. Nós paramos mais ou menos nesse ponto aqui, mostrando que lá no inconsciente nós temos tubarões selvagens nadando de um lado para o outro, procurando uma ocasião em que eles possam acessar a superfície. O inconsciente, ele está sendo bloqueado por esse carinha que você está vendo aí. Esse aí é o superego. Esse superego, ele é o que bloqueia o acesso do inconsciente ao consciente. Por que é super? O ego é só o ego. O que é o ego? O ego sou eu, do jeito que eu sou. Um cara que é centrado, eu me considero uma pessoa centrado, sou educado, eu me considero educado, eu me considero civilizado, também eu sou civilizado, eu me considero um cidadão, uma pessoa composta. Eu consigo viver em sociedade com grandes tranquilidades. Esse é o ego. É o ego no espaço social e no convívio. Mas tem o superego. O superego é mais do que o ego. Por quê? Porque o ego ainda entra em conflito. Faço, não faço, vou, não vou, certo e errado. Superego não tem esse conflito. Superego, ele é o senhor do ego. E a psicanálise entende que o ego quer se tornar em superego. Quer dizer, você quer ter mais força para resistir às coisas do que você tem. Quem consegue te dar essa força? O superego. Ou seja, quando você consegue resistir, é o superego que agiu. Quando você fica em dúvida, é o ego. Quando você perde, o id. Acompanhou aí? Pois então, você precisa fortalecer o seu superego. E para fortalecer o seu superego, aprimorar aí os seus conceitos e os seus valores. Veja aqui, nessa cena, de um lado, o demônio, do outro lado, o anjo, e no meio, você. Você não é nem anjo nem demônio. Você é um cara dividido, você é uma pessoa dividida. A quem você vai dar razão? O papel do superego é justamente deixar você nessa zona de conforto, para você ficar um pouco mais atento ao anjinho, sabe? A voz lúcida da razão. Não a sua pusilanimidade, não a sua vontade de fazer tudo que lhe der na teia. Quando você estuda a psicanálise, você estuda o inconsciente, tá bem? E estudar o inconsciente é estudar o funcionamento do sistema psíquico, suas formações e as influências sobre a vida do indivíduo. Nós só estamos fazendo filosofia clínica aqui pelo Instituto Sérgio e ofertando a você a teoria psicanalítica para que você saiba que, enquanto indivíduo, existem forças inconscientes que impulsionam você a tomar decisões e a fazer escolhas, que quando você vai perceber, em estado de consciência, você não teria feito o que você fez. Mas eu vou ressaltar, é uma teoria, tá bem? Nós não estamos aqui elucidando. Eu já vou passar para o próximo slide que eu preparei aqui, tá bom? Só para a gente fazer uma reflexão. O que é que nós estudamos? Estudamos a formação do funcionamento da psique, o consciente e o inconsciente, as experiências determinantes para o equilíbrio da psique e a psique se relacionando com a formação da personalidade. Não, professor, eu não estudei ainda, mas vai estudar. Deixa eu só abrir aqui o próximo slide, colocar para projetar. E assim a gente vai ter acesso ao material. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui no chat.
Nosso irmão Roberto Pires, nossa irmã Vera, dando uma paz, né? Mais uma aula. José Silva, Giovanni, Nice Cardoso, Estúdio Crônico, dando a paz do Criador a todos. Nosso irmão Luiz Bastos, professor, Jesus Cristo sendo a perfeita imagem de Deus e o homem perfeito, ele tinha um inconsciente e um superego controlando a sua afloração? Eu não creio, tá, irmão Luiz Bastos? Eu realmente não creio que isso se aplica ao verbo de Deus. Eu não creio. Eu creio que o Senhor Jesus, ele é o homem pleno, como o irmão está aqui salientando bem. Eu tenho essa fé de que o Senhor Jesus, ele sempre soube quem ele é. Aos 12 anos, ele declara isso. Ele veio cuidar das coisas do Pai. Ele sabe que ele é o Filho de Deus. Eu não creio que a teoria psicanalítica possa se aplicar a Cristo. Luiz Bastos, poderíamos resumir como camadas da memória humana? Metaforicamente, você pode colocar assim. Só que a psicanálise ela vai dizer que é mais do que isso. É mais do que isso. A gente trabalha, sim, a questão da memória, tá? A memória genética, daqui a pouco eu vou estar falando sobre a memória genética, mas o inconsciente parece que ele transcende a própria memória de nós. Quer dizer, ele é maior do que a memória. É o que a gente vai ver agora. Eu vou projetar para vocês aqui os slides para a gente poder captar bem essa mensagem. Só um minuto, irmãos. Bom. Já encontrei. Vamos lá. Hora para a gente terminar a nossa aula é 10 horas, tá bem? Meia hora aqui de aula. A psicanálise é apresentada como ciência do inconsciente, sempre lembrando que é uma teoria. Experiências determinantes para o equilíbrio da psique. Essa aula é interessantíssima, meus irmãos. Vamos ver as experiências. Primeira de todas as experiências humanas, tá bem? Vamos ficar aqui no nível do humano, eu e você. Primeira de todas as experiências que nós temos aí é a experiência da concepção. Noite feliz, em que papai e mamãe tiveram ali a sua relação íntima, e naquela relação íntima você saiu disparado para a vida. Você sabe que o autor aos Hebreus, ele fala que Levi estava nos lombos de Abraão, quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Portanto, Levi pagou o dízimo para Melquisedeque. Olha só que revelação interessante que a palavra de Deus dá para nós. Diz que Levi já estava em Abraão. Como que Levi já estava em Abraão? Bem, pela genética, né? A ciência moderna da genética estava no código de DNA de Abraão. Quer dizer, já estava na memória, programado na memória genética de Abraão, ou cromossômica de Abraão. Aqui, a primeira experiência humana que você teve foi na concepção. E nesse momento aqui, você está em busca do óvulo da sua mãe. Olha que negócio interessante. Você estava correndo para a concepção, estava correndo para a vida. Aí vão dizer os geneticistas para nós de que eram 200 milhões de você correndo para a fecundação do óvulo. Ou 200 milhões de concorrentes, na verdade. Era você e os seus 200 milhões de irmãozinhos. E dos 200 você venceu a corrida, que seria o equivalente a sair correndo da onde mais de 30 quilômetros, é o que eles vão dizer, muitos vão dizer. O espermatozoide percorreu o canal vaginal, os seus 14 centímetros de profundidade, que seria o equivalente aí a mais de 30 quilômetros de corrida e numa maratona mais pegada do que a maratona de São Silvestre. E você venceu.
Você venceu a primeira corrida da sua vida e isso aí já ficou gravado na sua memória genética. Só que ali, você já está sofrendo seus primeiros traumas. Quer dizer, desde aquele momento que você saiu dos lombos de seu pai, para usar uma terminologia do autor aos Hebreus, desde que você saiu dos lombos de seu pai até o momento da concepção, você já foi queimando etapas, queimando calorias, e você já foi passando pelos seus primeiros traumas. Primeiros traumas porque ali era uma disputa. E isso ficou apagado? Não. De acordo com a teoria psicanalítica, seus primeiros traumas ficaram aí, no seu inconsciente. Você não lembra mais, por isso que a gente fala de memória, mas a gente fala de memória de uma maneira mais metafórica. Você não lembra mais, mas o inconsciente gravou esse trauma. Né? Poderia ter sido bem mais tranquilo, mas não foi nada tranquilo. Você é uma alma traumatizada. Ô, professor, você dizendo isso aí, eu vou entrar em paranoia. Mas não é para entrar em paranoia, é para ter conhecimento de que existem traumas que estão aí bloqueados no seu inconsciente, e justamente por quê? Para que você possa viver. Quem foi que bloqueou o trauma? O consciente. O consciente, na formação da consciência, ele falou, esse arquivo aqui não vou trazer. Por que eu não vou trazer? Porque se o cara ficar pensando nesse negócio aqui, ele não vive. Jogou para o inconsciente. Aí o inconsciente falou, o que é esse peso morto aqui? Quero devolver. Vai devolver? Vai devolver nada. Está lá traumatizado, tá bem? Então, a primeira experiência traumática que você tem te colocou num mundo escuro. Olhe bem para essa tela. Isso aqui é o útero da sua mãe. Tá? O que você via no útero da sua mãe é isso aqui, nada. E os barulhos que você ouvia lá quando você estava no útero da sua mãe? Aqueles estrondos. Você ouvia? Não, o tímpano não estava aberto, irmão. Então, como o tímpano não estava aberto, você não estava ouvindo. Sabe aquela cena do Chaves, quando ele encosta o ouvido na barriga, ele fala o seguinte, o que você está ouvindo, Chaves? Tripas trabalhando. É isso. Esse é o som que a criança ouve dentro da barriga da mãe. Não tem tímpano aberto, quer dizer, são apenas os sistemas nervosos, seu sistema nervoso, que está recebendo toda a vibração de sons do corpo da mãe. Não tem som, que nem você está ouvindo aqui a minha voz. Só que lá, naquele momento que você estava no útero da sua mãe, já estava sendo formado o id. Tá vendo o id aqui, ó? O id, o inconsciente, quer dizer o id, aonde você vai ter ali a presença embrionada do ego e a presença embrionada do superego. Tudo já programado geneticamente. Com todo mundo? Com todo mundo. Homem e mulher? Homem e mulher. Todos nós, de acordo com a teoria psicanalítica, todos nós temos id, ego e superego. Mas ainda em nível inconsciente, meu irmão e minha irmã. Inconsciente. Não tem uma lógica aqui. Essa lógica que eu estou apresentando para vocês é didática. Mas lá na formação, no útero da mãe, não tem essa lógica. O que vai acontecer depois para que essa lógica funcione melhor? Bom, vão acontecer alguns fatores, meus irmãos. Quais que são os fatores? Você vai nascer, ou você nasceu. E assim que você nasceu, toda a sua memória genética, isso aí está programado no DNA de cada um de nós. A nossa memória genética começou a comutar e a associar todos os fatores da memória genética, da herança que a gente trouxe dos nossos pais, com os fatores externos, quer dizer, a alimentação da nossa mãe, o estilo de vida da nossa mãe, se ela dormia bastante, se ela não dormia, a vida que ela teve, que é a nossa vida intrauterina, tudo saiu, o inconsciente está captando, só que já está se formando as primeiras camadas para a consciência. Você precisa saber quem você é. Você tem que saber diferenciar entre você e a outra pessoa. Tem que saber diferenciar entre você e o mundo.
tem que saber diferenciar entre uma pessoa e outra pessoa. E aqui está, para a formação da sua consciência, diversos fatores, meus irmãos. Essas imagens que eu estou projetando para você aí é para representar a dinâmica da consciência. Isso aqui é um paredão. Um paredão para que o inconsciente não tome conta de você e você não seja um id ambulante. Para que você não seja um monstro descontrolado. O consciente se formou e para garantir que você não vai se confundir com o mundo, você não vai se confundir com uma bola, você não vai se confundir com um bloco, não vai se confundir com uma árvore, você vai saber que você é uma pessoa, aí o seu consciente, ele vai fazer a formação da sua personalidade. Isto é, durante toda a sua infância, vão existir os arquétipos. O que são os arquétipos? São os modelos. Bem? Modelo do pai, modelo da mãe, modelo dos irmãos, modelo dos professores, modelo dos animais, são os arquétipos. Você vai conviver com o mundo do lado de fora. Não mais no mundo na barriga da mãe, mas o mundo do lado de fora. E tudo isso aí, o que o teu consciente vai fazer? Ele vai comutar, que nem eu falei para vocês aqui, e vai fazer a associação e também a dissociação. Comutar, vai colocar tudo em comum, tá? Vai trazer tudo aqui para o tribunal da consciência. Comutou. E agora ele vai associar. Esse com esse é parecido com esse. Esse com esse é diferente desse. Vai comutar, vai associar. E depois ele vai dissociar. Quer dizer, isso aqui fica e esse aqui vai embora. É você sendo formado. Essa é a teoria psicanalítica. E isso a gente chama de personalidade. É isso que transforma você na pessoa que você é. Você é o que você é porque o teu consciente trabalhou muito bem. E nessa cena, eu quero que você veja o seguinte. Essas crianças estão experienciando a consciência. O Marcos estou mostrando para vocês aqui, ele representa a consciência. Nós estamos já psicanalizando a cena. Quer dizer, analisando ela. Analisando de uma maneira psicanalítica. O mar representa a consciência. As duas crianças representam você em estado de natureza, na sua infância, até os 7, 8 anos, quando o mundo não era tão ruim assim quanto você descobriu que ele é. Você está usufruindo da sua vida, até que você começou a tomar os primeiros golpes da consciência. É o surgimento do sentimento de moral. É aqui que está o juízo. A consciência ela começa a despertar você para os padrões de certo e errado, do pode e não pode, do deve e de não deve. Você precisa tomar essa consciência. E por isso é que você tomou os primeiros nãos na sua vida, os primeiros beliscões, os tapões que você levou, as cintadas, as varadas, alguns de nós, ou o castigo, ou o canto escuro, ou a repreensão severa. Tudo isso aí aconteceu durante a sua infância. Mas aí você não pode se esquecer de uma coisa. Enquanto você estava sendo repreendido, você estava sendo socializado, você estava sendo domesticado, enquanto você estava sendo civilizado para você não ser um cão brabo, o seu inconsciente estava recebendo essa carga negativa para ele. O consciente estava preservando o que tem que ficar, estava dissociando aquilo que tem que ir embora, mas foi embora para onde? Foi para o inconsciente, meu irmão. Foi para o inconsciente. Quer dizer, aconteceu, foi bloqueado, virou tabu, você aprendeu a não falar palavrão, se você falasse palavrão para um adulto, a tua cara virava do outro lado, porque o tapa comia e o dente descia com sangue e tudo. Quer dizer, então, que isso aí era o tipo de repreensão que muitos de nós recebeu dos adultos dos anos passados. E o inconsciente falou, pera, tá mandando essas coisas aqui para baixo? Eu estou mandando para baixo, tá bloqueando. Chama-se recalque, tá bem? O inconsciente recebeu os recalques. O papel do inconsciente, meu irmão, é dizer o seguinte, tem coisa que eu quero. E quando o inconsciente quer uma coisa, ele fica aqui apertando o botão. Sabe aquelas crianças que vai com você lá
no, no elevador, aí a criança aperta o botão, aperta, e não adianta ficar apertando, porque o elevador só vai chegar quando ele tiver que chegar, mas a criança continua apertando, e aperta um e aperta outro. Pois bem, esse é o inconsciente, esse é o papel do inconsciente. O negócio do eu quero, que você quer, é porque o seu inconsciente está pulsionando. O seu inconsciente está latejando. Ele está reclamando. Ele não quer ficar bloqueado lá na escuridão como se ele não existisse. Ele quer que você perceba que ele existe. E é ele que aperta o botão. Eu quero. E você pode. Tudo que você quer, você pode. Imagina essa cena aqui. Essa mulher quer. É uma personagem de uma novela que passou. Ela quer. Ela quer o quê? Colocar fogo no mundo. Ela quer o quê? Ela quer destruir. Ela quer o quê? Ela quer se vingar. Ela quer o quê? Ela quer expandir o seu id. Agora, quem é que vai tomar conta da cena? Porque nem tudo que você quer, você pode. O id tá pedindo. Eu quero. Só que o ego e o superego já estão civilizados, já estão conscientes. Aí os dois vão dizer: quero, mas não posso. Não posso. Como você não pode, senta e chora. Lamenta. Aqui, este é o papel do superego. É bloquear. É bloquear as ações do inconsciente. Você está conseguindo acompanhar? Deixa eu ver o que você está falando aqui através do chat. Tá bem? Vamos lá. Vamos aqui. Nosso irmão Erlan. Professor, responda. Se possível, o julgamento do juízo final já começou? Bom, como a gente falou aqui na aula passada, meu irmão, filosoficamente o juízo final é Cristo. Cristo é o juízo final, é o alfa e o ômega, ali que se resume nele. Então, filosoficamente, o juízo final já passou. Nós já estamos no pós-juízo. Quando você e eu fecharmos os olhos, ou paraíso ou lago de fogo. Não tem entrevista entre nós e Deus. Mas, pelas revelações do Apocalipse, parece que vai ter uma satisfação que vai ser dada para nós ali por uma visão. Vamos ter uma visão de juízo final. Luiz Antônio, paz do Senhor, estúdio crônico, né? Descendência. Depois o irmão explica o que o irmão quis dizer aqui, tá? Descendência. Luiz Bastos, é a primeira vez que eu vejo um pastor comentar essa passagem de Abraão e Levi no seu lombo antes de nascer. Seria uma pré-existência primitiva? Então, essa pré-existência, através do código de DNA, né, ou da memória genética, só que existem os traducionistas. Na aula de teologia avançada, eu ainda vou falar sobre o traducionismo e o criacionismo. E o traducionismo é uma doutrina que ensina que as almas estão nos pais. Então, a alma passa do pai para o filho, não da mãe para o filho, mas do pai para o filho. Portanto, pelo traducionismo, a alma de Levi já estava em Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que passou para Levi. A alma dos filhos estão nos pais. Doutrina do traducionismo, tá bem? Irmã, cadê? Nice. Queimando calorias desde a geração e ainda corremos o risco de morrer obesos. A senhora correu tanto para nascer, né, irmã? Correu tanto para nascer, tem que continuar correndo até o dia da despedida, né? Se parar de correr, é igual bicicleta, cai. Estúdio crônico, né? O sonho está em que parte? Já sonhei que estava em batalha espiritual quando houve queda do anjo. Na psicanálise, o sonho ele é justamente uma projeção do id, do inconsciente. O sonho ele não é metafísico, o sonho não é revelação, o sonho não é anjo, demônio, nem céu, nem inferno. O sonho é uma fantasia que o inconsciente usa para poder conversar conosco aqui no nível do consciente. Quer dizer que é você mesmo.
É você vestido de anjo, é você vestido de demônio, é você vestido de seu patrão, é você vestido de algum animal que aparece ali. Depende do que o animal representa na sua psique. Qual é o animal que aparece na sua psique? É uma cobra, é um cavalo, é um cachorro? Qual é o animal? Isso aí é assim que a psicanálise interpreta os sonhos. Bom, participei de batalha e vi em sonhos anjos perderem diversos anjos expulsos, sendo um deles maior de todos. Esse sonho está na consciência ou no inconsciente, né? Ao não permitir saber. Pela psicanálise está no inconsciente. E os anjos aqui é você mesmo. É você perdendo para você mesmo. É você sendo vencido pela sua menor fraqueza. Quer dizer que a sua menor fraqueza é mais forte do que a sua maior fortaleza. Chato isso, né? Você é tão poderoso, tão guerreiro nas grandes batalhas que dá até vontade de levantar e te aplaudir. Mas você perde para as batalhas mais bestas. Isso aí que seria a psicanalização do seu sonho. Bom, formação fisiológica depende do pai e da mãe. A alma é criação exclusiva de Deus. Se sim, é ele que marca com o pecado original. Aí seria criacionismo, tá bem? Eu expliquei o traducionismo e o criacionismo explica isso mesmo, que a alma é criação exclusiva de Deus e que a gente herda do pai e da mãe só o corpo, tá bom? Só a formação fisiológica e que a alma é exclusiva de Deus. Só que o problema do criacionismo é esse que você apontou aqui. Quer dizer que Deus cria uma alma pura dentro de um corpo impuro? O pecado está no corpo? O pecado não está na alma? Aula de antropologia. A gente vai ter que ter aula de antropologia. As apresentações do professor são as melhores. Obrigado, irmão Luiz. Deus abençoe. Obrigado pela sua apreciação. Estudo crônico. Estudo crônico. Realmente, queremos ou somos induzidos a desejar ou desprezar? Nós queremos, tá? Pela teoria psicanalítica, nós queremos. Não tem ninguém do lado de fora induzindo você a nada. Você não precisa de incentivo para o prazer. Não precisa. O que é o inconsciente? O inconsciente é a pulsão instintiva para o prazer, a libido. Ninguém precisa incentivar você a sentir prazer ao comer, beber, dormir, se divertir, namorar. Não tem incentivo. A natureza já predispôs você para você sentir o máximo de prazer e o mínimo de dor. Para você não ficar sentindo dor o tempo todo, traumatiza o mal. Para você sentir o maior prazer, expande a sua libido. A natureza. Se nosso Deus, o Criador, realmente criou esse negócio para nós aí basta a gente descobrir. É por isso que o estudo da psicanálise ele é perigoso, porque ele libera algumas a gente de alguns tabus, meus irmãos. E o pecado ele vai sendo relativizado, o pecado ele vai sendo diminuído. A psicanálise trata muita coisa como sendo natural e não pecaminoso. Não é pecado. E por que não é pecado? Porque foi Deus que programou na natureza. Agora, se Deus programou o inconsciente para ser o depósito de lixo, o submerso, o submundo, Deus também programou a consciência para poder a gente viver uma vida mais de anjo, né? Na verdade, a gente leva quase que vida de anjo, de tão bonzinho que a gente é, né? Você é bonzinho, à luz do dia, né? Então, vamos lá. José Silva, né? Tá muito boa a aula, professor. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, irmão José. Atos 2,17, né? Os velhos terão sonhos. Sim, quando a gente aplica os sonhos, aí você aplica os sonhos à religião, ao mundo de Deus, é isso mesmo. Aí os sonhos são revelações de Deus. Mas tem que ter derramamento do Espírito Santo e os sonhos serem realmente de Deus e não da nossa psique. Como aqui é uma aula de filosofia clínica, a gente vai tratar do nível mais rasteiro, mais psicanalítico. Aliás, esta é uma metodologia, tá, irmão Estúdio Crônico? Qual que é o seu nome? Né? Isso é uma metodologia. Qual que é a metodologia? Antes, isso aqui é para você ter critério. Antes de você atribuir a Deus ou aos demônios, atribua a si mesmo.
antes de pensar que é um fenômeno metafísico, pense que ele é físico. Você tem que depurar o fenômeno. Você não pode dizer que já é de Deus logo de primeira. E se não for? Você cria a dúvida metódica. Dúvida metódica é, antes de eu afirmar, deixa eu investigar. Aí, se o sonho for recorrente, sabe? Aquele negócio lá do Samuel, que teve que responder na terceira vez, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Antes de você já atribuir para Deus, para Jesus ou para o Satanás, tenta saber se não é uma coisa do dia a dia, comum. Comeu demais e dormiu de barriga cheia. Tenta. Bom, é o Nelson, né? Estúdio Crônico, seu nome é Nelson. Então, obrigado, irmão Nelson. Luiz Bastos, né? Romanos 7, né? Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso é uma linguagem do apóstolo Paulo que você pode trazer para a psicanálise. Até Paulo admite de que existe uma força estranha pairando no ar. Essa força estranha, a psicanálise chama-se de libido. Tá? Luiz Bastos, ninguém é bom, só Deus. Palavras de Jesus. Até nossa bondade tem impulso divino. Obrigado pelo comentário. Roberto Pires, professor, o inconsciente pode justificar alguma habilidade que se tem, mesmo sem ter histórico de experiência nessa área? Também acredito nisso, por causa da memória genética. Também acredito nisso, que existem habilidades que são inatas. São inatas por quê? Porque algum dos nossos caras lá atrás, vovô, vovó, titio, algum dessa turma lá atrás, lutou bastante para poder deixar o DNA poderoso. E agora chegou na terceira, quarta geração, você tem uma habilidade inata, faz com mais facilidade do que se ninguém tivesse feito nada. E naquilo que você não tem tanta habilidade assim, é porque os nossos antepassados foram meio preguiçosos ou não tiveram a oportunidade de fazer isso aí. E, inclusive, tem gente que recebe coração transplantado, meu irmão, coração transplantado, que não sabia nadar e depois do transplante saiu nadando sem nunca ter aprendido. Acredita nisso? Tem gente que recebe coração transplantado que tem memórias de acontecimentos pelos quais ele nunca passou e que conhece gente que ele nunca viu e que ele depois vai atrás da pessoa e ele lembra de fatos com a pessoa. É um negócio esquisito, não é? Bastante, meu irmão. Tem coisa aí no mundo para a gente conhecer que a gente não sabe ainda, né? Deixa eu ver, já é 10h58. Para a gente terminar nossa aula, aqui está a formação da sua personalidade, lá no seu inconsciente, já estava programado geneticamente de que você teria um consciente, fatores endógenos, quer dizer, pelo lado de dentro, e fatores exógenos, quer dizer, pelo lado de fora, foram trabalhando para que você tivesse consciência de quem você é e quem você não é. Estrutura fisiológica. E quando se formou a sua consciência, também se formou a sua personalidade. Você tem uma personalidade única. Isso é para você se distinguir de outras pessoas. É a natureza que Deus colocou em cada um de nós. No que dependesse do inconsciente, você seria só puro libido. Mas não depende só do inconsciente. Você tem um ego, você tem um superego, você tem traços de personalidade do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, e ainda você tem os fatores culturais, coisa que a sociedade ensina, defende, conserva e impõe. É muita coisa para que você não coloque fogo no mundo. Por isso fica essa pergunta final. Como que você tem vivido, né? Como temos vivido o nosso inconsciente? Como que está o seu inconsciente? Como que estão as suas pulsões? Como que estão as suas paixões? O que há dentro de você que você não conhece? Quais são os tubarões que estão aí querendo tomar conta de você? E aí você chega lá para se lacrimejar diante de Deus. Isso aqui é para a próxima aula, tá bem? Você chega lá para chorar diante de Deus, se lamentar diante de Deus,
lutar contra um mal que te acomete o tempo todo, e de repente você, estudando psicanálise, vai descobrir que esse mal não é só com você, é com o mundo todo. E o que eu atribuo para poder terminar a aula? Eu atribuo o seguinte: nós temos um chamado para viver uma vida espiritual. Só que o apóstolo Paulo fala, mas eu sou animal, eu sou um escravo vendido ao pecado. Nós somos chamados para algo que não dá para viver na carne. Viver o evangelho não dá para viver na carne. Amar o inimigo não dá para viver na carne. Pregar o evangelho e morrer pelo evangelho não dá para viver na carne. Contribuir com alegria para a construção de um patrimônio, sustento de gente que a gente não conhece, não dá para viver na carne. Ter esperança de vida eterna, passar pelo juízo final e superar a morte, não dá para viver na carne. E quando a gente contrasta o que a gente recebeu de evangelho com aquilo que a gente tem de dia a dia, a gente fala, tem coisa errada aqui. Ou é a minha compreensão ou é o evangelho. Tem coisa errada aqui. E muitas coisas você e eu colocamos na conta do pecado. Isso aqui é o pecado original. Aí você vai para Deus e fala, Senhor, é pecado original isso daqui. Mas, poxa vida, até quando eu vou viver com o pecado original? Aí Deus vira para você e fala o seguinte, olha, esse pecado original não é pecado, é vício. Como assim? É vício. Você adquiriu. Se fosse pecado original, você não tem como escapar dessa coisa, meu. Ninguém escapa de pecado original. Isso aí você nasceu com ele, vai morrer com ele. E ponto. É igual coração. Nasceu com o coração e morre porque o coração morreu. Ponto. Não tem como escapar de pecado original. Agora, aí Deus vira para você e fala, isso não é pecado, isso aí é vício. Como assim? Isso é adquirido. Isso aí se alimenta pelo comportamento, isso aí se alimenta pela compulsão. É vício. E o outro ali, isso aí não é vício, isso aí é doença. Você pensou Deus virar para você e dizer isso aí é doença? Aí vamos perguntar, quem é culpado de ficar doente? E se um pecado for tratado como doença, compulsão, irmão? Não é uma imoralidade, é uma doença. É uma compulsão. Compulsão é aquilo que você é compulsivo. É descontrolado. Por que você é descontrolado? Por que você se descontrola? Por que você se entrega? Bom, aí é o perigo da psicanálise em minimizar o pecado. E se for mesmo? E se não for pecado? Se for só vício? E se não for pecado, for doença? E se não for congênito, for adquirido? E se não é original, é acidental? Pega esse assunto e joga lá na questão do juízo diante de Deus. Deus vai condenar inocentes? Pega isso aí. Vamos lá, Roberto Pitts. Professor, o inconsciente pode justificar alguma habilidade? Nosso irmão perguntou, né? Luiz Basso, coisa de louco, coisa de louco. Nós e o Ratinho falam que é isso mesmo, coisa de louco. Adriel, professor, uma última pergunta. Não seria essa a batalha do espírito contra a carne? Eu também considero. Você recebe um patrimônio chamado evangelho e tem que administrar com as fraquezas de um pecador. Aí a gente se sente culpado mesmo. Porque não tem como, meu irmão. A gente se sente culpado. A graça de Deus vem e fala, filhão, vamos para o céu. Como? Eu, animal vendido ao pecado, e o Senhor me chamando para o céu? Quem de nós aqui, consciente dos próprios pecados, vai desejar céu, vai contar vanglória? Aí Deus fala, mas não é pecado. Isso aí é uma compulsão. Aí pronto, né? A pregação, ela fica meio vazia. Já chamaram o homossexualismo, né? Deixa eu ver. Professor, o desvio de caráter também pode estar tatuado no inconsciente? A criminologia, né? Eu tenho esse livro aqui, ó, chama-se Direito Penal, né? Direito Penal do Magalhães Noronha. Então ele vai dizer que a criminologia estuda o crime e o criminoso. Então eles vão fazer a distinção entre o crime e o criminoso. Aqui é o direito positivo. E por que é chamado de direito positivo? Por quê? Uma coisa é o crime e outra coisa é o criminoso. O que a gente tem que punir? O criminoso ou o crime?
não tem que punir. O direito positivo fala, não é punir. Não tem punição para isso daí. A gente vai separar o sujeito e o objeto, o fato e o agente, o crime e o criminoso. Será que Deus faz essa distinção também? O pecado e o pecador? Quero saber. Eu estou procurando saber se o Senhor faz diferença entre o pecado que eu cometo e o pecador que eu sou. É a pergunta que eu faço para Deus. E aí o que acontece? Tem diferença? Tem distinção? Uma coisa é o crime e outra coisa é o criminoso? Eu tive um desvio de caráter. Tá. Eu tive um desvio de caráter porque isso está programado no meu inconsciente ou porque eu, de livre e espontânea vontade, vou lá e atuo como um mau caráter? Se eu atuo porque isso está programado no meu inconsciente, que culpa tenho eu? Agora, se não é inconsciente, se é consciente, qual é a punição que se deve para mim? Quer dizer, a palavra tatuada aqui é interessante, né? Se pode estar tatuado no inconsciente, eu não sei como que Deus vai fazer para julgar o nosso inconsciente. Bem, parece que tem, quando a gente estiver estudando aqui nas próximas semanas, a teologia que tem no livro de Levítico, Deus estabelece sacrifícios por pecados involuntários. Pecado involuntário, quem pecou? Esse ou os pais? Ninguém pecou, mas tem que ter satisfação. Já chamaram o homossexualismo de doença e fazem o mesmo com a pedofilia. Sim, a psicanálise está atuando nessa direção aí. Quer saber o seguinte, tá? É o drama dos homossexuais, tá? O drama dos homossexuais. É drama por causa que muitos deles, eu estou falando de muitos, e falo de conhecidos, inclusive, de homossexuais, que eles vão dizer o seguinte, nasci assim. Lutei uma vida. Tem um amigo aí que lutou por mais de 40 anos para poder camuflar a homossexualidade dele, inclusive evangelista, sabe? Uma pessoa despontada, lutou por mais de 40 anos, aí entrou em paranoia, em parafuso, chegou uma hora que ele não suportou, não quis mais, aí ele assumiu a homossexualidade dele e agora ele é um frequentador de igreja e não pode se membrar por causa que os estatutos regulamentam isso aí, que o homossexualismo não é aprovado pela igreja, a homossexualidade não é aprovado pela igreja, o casamento homossexual não é aprovado pela igreja, mas ele quer continuar indo para a igreja. Não sei como que ele está fazendo. É o dramalhão. E ele não admite que seja uma doença. Não admite que seja uma doença, ele admite, ele ensina de que ele nasceu assim. Ele nasceu homossexual. Aí a gente pergunta, nasceu homossexual ou se tornou homossexual ou foi induzido ao homossexualismo? Em que momento? A psicanálise ela vai dizer o seguinte, nenhum de nós é nem macho e nem fêmea na barriga da mãe. Psicanálise. Isso aí é uma determinação posterior. Então, posterior quer dizer, em determinada semana, o gene determina se vai ser macho ou fêmea, em determinadas semanas. Nos primeiros momentos, não. O embrião não é nem macho nem fêmea. Aí tem as confusões cromossômicas. Deu o corpo masculino com uma personalidade feminina. Aí é onde o homossexual fala de que ele está no corpo trocado. Porque a identidade de gênero dele é diferente da identidade biológica. Caiu no mundo evangélico cristão, pentecostal ou não, e agora é caracterizado como pecador e pecador e ponto. Aí vem a questão da pedofilia, e a pedofilia existe uma questão cultural? Existe, lógico que existe. E existe uma questão criminal? Existe também. Tem a pedofilia que é crime? Sim, o abuso da criança. O pedófilo é aquele covarde que ele se adona da inocência da criança. É porque ele se apaixona pela criança. O objeto de desejo dele é a criança. Aí quando você vai para algumas outras culturas, mais para o interior do mundo islâmico, do mundo asiático, do mundo africano, é na puberdade que começa a acontecer as relações íntimas de homens
com meninas. Homens com meninas. Na puberdade. É criança e adulto, não tem adolescência no meio. Quer dizer, nessa cultura, como que acontece a pedofilia? Não acontece. Não acontece enquanto crime, tá bem? Não acontece. Aí é uma questão da gente estudar mais a antropologia. Então, nosso irmão Nelson coloca aqui, Salmo 6,2, cura, né? Caso for doença. Aí o irmão coloca o salmo para a gente ler, por gentileza, tá? Para facilitar. Luiz Bastos, né? O senhor vai ter essa resposta. É só ter paciência, depois do rio tu verás. Obrigado, irmão. Uma palavra de conforto, né? Eu estou livre, eu estou de livre e espontânea vontade, professor. José Silva. Irmão Nelson, né? Salmo 32,2. Separação entre pecado e pecador. Mais uma vez, o irmão coloca o texto para a gente, tá bom? Apocalipse 22,11. Caso ele ou ela seja homo ou lésbica, essa pessoa se aceitou. Luiz Bastos, né? Eles dizem que são uma mulher habitando um corpo de homem, mas isso é uma forma de culpar a Deus, como se Deus errou e não ele. Bom, o que vai se dizer, meu? O que vai se dizer é o que eles vão dizer. Eu vou dizer a resposta deles, né? Se você estivesse na minha pele, você pensaria de forma diferente. Isso aí é o que eles dizem. Você não está na minha pele. Muitos deles, na sua honestidade, vão dizer o seguinte: eu gostaria de não ser assim, eu gostaria de não me comportar assim, eu gostaria de não ter essas compulsões que eu tenho, mas só que é mais forte. Se for programado na genética da pessoa, é o que ela argumenta, a compulsão. Agora, seja uma forma ou outra, a pessoa tem que se... é o que eu sempre falo com eles. Não vamos responsabilizar terceiros por você. Não dá para responsabilizar Deus, ou os demônios, ou a igreja, ou o inferno. O que eu sempre converso com todo mundo, na verdade, é o seguinte: seja autêntico. Fala, você escolheu, você assumiu, você quis. É assim que você é. Então, é assim que você tem que se assumir, sem terceirizar a culpa. Nós mesmos, evangélicos, a gente terceiriza muito as nossas culpas. E por que a gente faz isso? Estado de fuga. Aqui, José Silva, professor, eu faço de livre e espontânea vontade. É uma escolha, né? E se é uma escolha certa ou errado, ou não. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, sabe? Um professor, ele dizia o seguinte: olha, sendo certo ou errado, pelo menos a escolha é sua. É isso que você vai falar para Deus. Escolhi errado. Ou escolhi certo. Agora, que Deus não vai admitir é o seguinte: não escolhi, não fui eu que escolhi. Isso aí Deus não vai admitir. Isso é o que meu professor dizia. Professor Sandoval. Professor, quando vejo o crime e o pecado da pedofilia, comparo com o pecado de Caim, matando Abel. Há sempre uma premeditação. Né? Nosso irmão Roberto Pires, né, tem essa opinião bem forte aí. Realmente existe aí muito de premeditação no caso da covardia. Luiz Bastos, né, é uma desordem, é um caos. É isso aí. Obrigado, irmãos, pela presença de vocês. Terminamos a aula aí. Que o Senhor abençoe vocês. Amanhã, quarta-feira, nós não temos aula. Na quinta-feira, nós temos aula. E na sexta-feira, não temos aula. Então, o que nós tivermos que fazer vai ser na quinta-feira. Amanhã, cultuando ao Senhor, liberdade. Que o Senhor Deus abençoe a todos vocês. Torne-se membro do canal. Envie a sua contribuição. Ore por nós. Deus abençoe.